gostaria de fazer três considerações acerca dessa situação que tem envolvido trabalhadores em seu lugar de trabalho, eleitores que, porventura, trabalhem em prefeituras, em assembleias, câmaras, né? Mas também pessoas que frequentam templos religiosos, né? Particularmente alguns templos da Igreja Católica e das igrejas neopentecostais. Que situação é essa de coação? Primeiro, eu preciso reconhecer que a coação é uma tentativa de obrigar pessoas a fazerem coisas que elas prefeririam não fazer. Mas, dizendo isso, a gente tem que se perguntar quem é que obriga. E o que nós temos vendo, através do relato de várias situações, temos visto através do relato de várias situações ocorridas no Brasil, é que são empresários, líderes religiosos e alguns políticos em exercício de mandato, fazendo um ambiente em que o cidadão comum, o trabalhador, a pessoa que participa de determinada religião. Professor, eu vou lhe pedir uma licença aqui rapidamente. Eu acho que a nossa conexão não está legal. A gente não está lhe ouvindo muito bem. Travou. A gente deu até para ouvir o barulho do Skype aí. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para o Thiago Pantoja já ligar via telefone para o professor Marcelo Seráfico, porque esse é um tema super importante em que nós temos que refletir e trazer aqui a informação para os nossos ouvintes. Então a gente já pede para entrar em contato via telefone, porque no Skype não está boa a conexão. A gente está com um problema, inclusive, de quedas de energia aqui na região central de Manaus. Por isso, faremos a ligação via telefone aqui para o professor Marcelo Seráfico para que ele possa trazer as informações com a qualidade de áudio que merece para trazer essas informações e para que o ouvinte tenha a qualidade de áudio que merece para ouvir as informações. Afinal, essa qualidade de excelência é o que nós buscamos sempre aqui na Band News Difusora FM. Então, vamos refazer o contato com o professor Marcelo Seráfico. Enquanto a gente faz aqui o contato com o professor Marcelo Seráfico via telefone, deixa eu registrar a participação de ouvintes aqui. O nosso amigo Seu Felício está participando aqui com a gente. Ele fala aqui o seguinte: Rafael, estou para estourar. Tomara que passe logo essa política. Infelizmente, em muitos pontos está virando baixaria. É o Seu Felício aqui, nosso ouvinte de sempre participando e trazendo aqui o ponto de vista dele em relação a isso. Eu já ouvi muitas declarações nesse sentido, de que não aguenta mais, quer que acabe logo a eleição. Eu já ouvi também, confesso, porque o tom subiu realmente, né? Nesse segundo turno, essa rivalidade toda, essa polarização toda, o tom já subiu. Infelizmente, muitas discussões acontecem em relação a temas que não deveriam ser discutidos em uma eleição, né? Essa que é a grande verdade. Mas a gente segue acompanhando, segue trazendo as informações para que o eleitor tenha as melhores opções, as melhores informações. Obrigado, Seu Felício. Um grande abraço para você que sempre nos acompanha. Deixa eu mandar um abraço também pro pessoal que está aqui no nosso YouTube participando. Mônica Graziella, Ariane Balieiro, Wagner Carvalho, Silonei Guilherme, o Luiz Antônio aqui, todos participando com a gente. Obrigado pelo carinho e pelo prestígio da sua audiência. Bom, conectamos aqui o professor Marcelo Seráfico via telefone aqui também. Professor, o senhor nos escuta aí no telefone? Escuto bem, Rafael. Beleza, a gente lhe escuta muito bem também. A internet não estava legal, professor, não estava colaborando e lhe dando a qualidade de áudio que o senhor merece para passar as suas informações e reflexões sempre muito assertivas e não estava com a qualidade que o ouvinte merece. Mas agora, vamos que vamos retomar então aqui o nosso tema, que é justamente a questão do voto, mas principalmente a coação realizada por pessoas que ocupam posições de poder econômico, religioso e político sobre outras pessoas na hora de votar. Vamos lá, professor, por favor. Beleza, vamos lá. Então, como eu ia dizendo anteriormente, é importante primeiro a gente entender o que é a coação, não é? E o que está acontecendo agora. E nós, nessas últimas semanas, vimos se passar no Brasil a situação em que empresários, líderes religiosos e políticos ameaçavam aqueles contratados para realizar trabalhos ou aquelas pessoas que participam de determinados cultos,
não é, ameaçarem essas pessoas de, em votando num candidato que não fosse o seu, quer dizer, aquele que o empresário escolheu, aquele que o líder religioso escolheu, aquele que o político escolheu, essas pessoas ou perderiam o emprego e a sua função, ou veriam a situação do país piorar muito, né? Ou ainda poderiam ter o seu voto revertido através de remuneração, de pagamento. Quer dizer, em todos esses casos, existe uma tentativa de impor ao outro a própria vontade. Quer dizer, tanto esses empresários, quanto lideranças religiosas, quanto políticos, coagem essas pessoas de modo a fazer valer a sua própria vontade e a negar, e não apenas negar, mas a tentar colocar na berlinda, numa situação de fragilidade, a vontade do outro cidadão. Quais são os problemas envolvidos nessa situação? Eu destacaria 2 de imediato, Rafael. O primeiro é a necessidade de nós reconhecermos que essas pessoas só fazem isso pelo fato de estarem em posições que conferem a elas, na relação com outras pessoas, um enorme poder. Né? É um poder que tem a ver com as condições materiais de vida dos trabalhadores, tem a ver com o salário, com a possibilidade de realização do emprego remunerado, né? E com digamos assim, o conforto espiritual envolvido nas relações dentro de templos religiosos. Portanto, é um uso espúrio, é um abuso do poder que é reconhecido, né, nessas pessoas. Quer dizer, todos trabalhadores, crentes, né, pessoas que cultivam espírito público reconhecem certas hierarquias, né, através das quais se legitima o poder. Mas o poder não pode ser exercido como forma de supressão da vontade do outro. Então, isso me leva à segunda observação. Essa supressão da vontade do outro, ou a tentativa de suprimi-la, já é uma das dimensões do profundo autoritarismo que guia, né, a boa parte das noções dos que fazem isso e que apoiam um candidato, que é o senhor presidente da República. E note, essa situação acaba criando eu vou chamar de modo, digamos assim, eufemístico, um paradoxo, porque são exatamente essas pessoas que mais falam em liberdade. Né? Quer dizer, como é que pessoas que defendem a liberdade podem ser capazes de coagir outras pessoas a fazerem aquilo que não querem? Né? Então, é uma situação muito grave, é criminosa, evidentemente, e é, de certa maneira, espantoso como haja, né, tantas pessoas promovendo esse tipo de relação, de dominação, né, e tantas que aceitam, às vezes pacificamente, ou às vezes também silenciosamente, porque isso é importante, né? E na hora do voto, faz a sua escolha, de acordo com sua própria consciência. Então, é uma situação gravíssima essa, da coação a que muitos cidadãos brasileiros, iguais perante a lei, estão sendo tratados por aqueles que os contratam ou por aqueles que desempenham um papel de liderança espiritual em suas vidas. Professor, eu tenho a impressão de que a população, pelo menos nos grandes centros urbanos, cada vez mais tem combatido as coações e nas periferias isso não ocorre com a mesma força. Na sua avaliação sociológica, isso se confirma ou é só uma impressão que a gente tem aqui pelas coberturas jornalísticas? Jenny, eu acho que isso é algo que precisa ser investigado, eu acho que daria uma excelente matéria. Eu tenho a mesma impressão que você, mas seria importante a gente entender por que é assim. E eu teria uma hipótese. Note, todas as vezes em que nós percebemos que as instituições funcionam, quer dizer, em que o cidadão comum, que não está numa posição de poder dessas, pode fazer uma denúncia, essa denúncia ser investigada, sem que a pessoa
seja objeto de mais retaliação, de mais coação ainda, isso confere às relações sociais um outro, digamos, estatuto, porque, de fato, o direito é assegurado, não é? E a garantia de que todos devemos nos olhar como iguais parece que se amplia. Em situações em que as pessoas estão mais desprotegidas, em que as relações se estabelecem quase no face a face, né, em que, ao invés de nós termos as leis regulando essas relações mesmo, nós temos o poder nu e cru, né, o poder de dizer sim, de dizer não, de demitir, de contratar. Né? Portanto, essa discussão, você tem toda a razão, nos grandes centros, ela, digamos, guarda certa mediação com a legislação, com as instituições que realizam fiscalização e controle dessas relações, com os sindicatos, né? Em situações em que nem sindicatos, nem lei, nem instituições estão presentes, as pessoas estão mais expostas ainda a esse tipo de violência, né? Porque, na verdade, essa coação política é uma forma de violência típica de ditaduras e típica de pessoas com pretensões autoritárias muito fortes. A pretensões essas que precisam ser negadas, né, e criminalizadas, sem a menor dúvida.